obrigada por terem vindo. Quero apresentar-vos o professor Péter Gaál Szabó, que está a visitar a nossa instituição no âmbito do programa Erasmus, portanto, mobilidade de docentes. O Péter é professor universitário, está muito ligado à formação de professores do primeiro ciclo. Tanto a área dele de investigação está dentro de estudos literários e culturais. Tem a tese dele de doutoramento dentro da temática da interação de espaço e de lugar. Tem várias publicações em livros e em capítulos de livros, sempre muito dentro da sua área, que são estas questões muito ligadas à cultura. Daí que o tema que ele vem hoje aqui apresentar-nos é sobre a multiculturalidade, uma questão que, digamos, interessará certamente a quase todos os alunos deste instituto. Portanto, já perceberam que vamos ter tradução, não em simultâneo, mas sempre que oportuna, digamos assim. Quero agradecer não só ao Péter, mas também à professora Teresa Santos, que colaborou connosco e que irá ser, de certeza, um importante contributo durante este tempo. Mais uma vez, obrigada por terem vindo e pensem também nestas questões da mobilidade, da questão de, enquanto estudantes, poderem fazer, utilizando um destes programas. Portanto, passo então a palavra ao Péter. So thanks again for the privilege to be able to have a presentation here among you, before you. This is my second time, as you may have told them. Last time it was about cultural space and why intercultural communication I want to talk about is simply for the sole reason that I've been researching these topics for quite a while. I'm into African American culture, African American literature, and the cultural space aspect. Cultural space is gendered space, African American cultural space, religious cultural space. These are the topics that I've been studying. Ok. Pronto, o Péter agradece, portanto, estar aqui, esta possibilidade. É a segunda vez que ele vem no âmbito destes programas de intercâmbio. Da última vez ele trabalhou nesta área do espaço cultural, que é uma área de investigação, se é a área de especialidade, são os estudos afro-americanos, as questões do género, também do espaço, do lugar e a influência que isso tem, obviamente, tanto no desenvolvimento das culturas, das pessoas e dos grupos, não é? So staying with these foci, I have nevertheless altered my course a bit, and I turned into the directions of cultural memory, cultural trauma, and interculturation. Okay, so these are my new topics. So hence is the idea of talking about intercultural communication. Okay. Portanto, hoje a palestra dele vai muito centrar-se na comunicação intercultural, tanto esses tópicos da multiculturalidade, como foi aqui referido e foi traduzido para o português, não é? Através da... Nevertheless, it maybe necessitated to verify the idea of intercultural communication itself, because it seems to me that sometimes when we talk about culture, it just appears to be logical to differentiate between cultures. So at the first sight, it's easy to see and say, okay, there are different cultures. Ok, portanto ele começa por dizer que aparentemente este conceito parece uma coisa muito linear e muito fácil de entender e todos nós de uma forma muito sistemática dizemos tudo bem, há diferentes culturas, mas o que é isto de facto da comunicação intercultural, não é? É sobre isso que ele irá aqui desenvolver. It's easy to differentiate between different types of cuisines, folklore and things like that. It's easy. However, when it comes to communication, then we may be confronted with the problem of non-understanding, the problem of communicating ourselves with others. Because simply put,
the way I speak may not be necessarily be understood the way I want it to be understood by others from different cultures. Ok? Portanto, se é fácil nós distinguirmos estas diferenças culturais, por exemplo, ao nível da gastronomia, o mesmo não se passa ao nível da comunicação. E muitas vezes aquilo que nós queremos comunicar, de facto, não é entendido da forma que nós queríamos transmitir. Portanto, torna esta realidade muito mais complexa. Yeah, so the first slide perhaps explains it all, why we need to talk about intercultural communication, and it lies in the very nature of culture. And that is, as you can see, this is the so-called iceberg model, okay, of culture. Simply, it tells us about the visible part of culture and the invisible part of it. And as the case of all icebergs is, most of the iceberg is invisible, cannot be seen, okay? So the visible part is easy to differentiate, right? I mean, as I say, I understand that your language is different from mine. I don't understand, so you've got to belong to a different culture. It's easy to say. However, when we engage in a communication or in an intercultural act with each other, a communication act, then it turns out that language, or what the communicational act is not referential, right? But as a matter of encoding and decoding, if you want to put it that way, involves many other things, not just that of language, and many words or acts may mean different things from what is decoded or inferred from that very word or from that very context. Ok, portanto começamos por esta imagem, temos ali a imagem do iceberg, não é? E que de facto nós normalmente quando comunicamos com outros de diferentes culturas, muitas vezes temos noção daquilo que é visível, mas a grande parte disso que é o substrato da cultura de cada um é do domínio do invisível, daquilo que não se mostra para os outros, e que quando falamos da comunicação podemos até conhecer o código linguístico do outro, não é? Como eu aqui posso falar inglês com ele e ele comigo, não são as nossas línguas maternas, mas é uma plataforma, mas há nos códigos culturais aspectos que muitas vezes nós não compreendemos do código do outro e o outro não compreende do nosso. Yeah. So perhaps studying the invisible part of culture or the more invisible parts of culture may enable us not only to see differences, but also to see how we can overbridge, to find links between cultures and enable us to have to have effective communication. Okay. Portanto, é olhando para esta parte, digamos, invisível, submersa, que nós podemos encontrar as diferenças e encontrar também formas de estabelecer pontes e de comunicação com o outro. Portanto, conhecer no fundo os outros a um nível mais profundo do que aquele que fica na parte visível, não é, do iceberg. To tell you an example, you may know the movie Crash. It's a 2005 or 2004 movie. It's about intercultural communication, really, showing us how American society, American culture is really an intercultural patchwork itself, but also it shows us many instances how people misunderstand each other for the sole reason that they are different. They belong to a different cultural realm. Ok. Não sei se conhecem aquele filme Crash, que foi traduzido em português por Colisão, que retrata precisamente uma série de situações que resultam da incomunicabilidade e da não conhecimento daquilo que é a base cultural de cada um, e tanto deriva em situações até bastante dramáticas, tanto e que retrata um bocadinho também ali, como é um filme americano, a cultura americana feita de, como se fosse a patchwork, não é? Uma manta feita com vários tecidos, de retalhos, e que evidencia bem estas questões das diferenças culturais. So, for example, you may remember the scene when two black guys are walking a white district. Probably it's a shopping district or something like that, and they are talking about themselves, why they are seen differently just because they are blacks. This stereotyping, or the idea of the stereotype that they were discussing. And in the end, when they were confronting or encountering a white couple, I think it must have been, then they in fact acted according to the stereotype. So in fact, they embrace the stereotype, which in some theorizing is really an act of
yielding to intercultural pressure, right? Portanto, ele, numa cena desse filme, há dois negros, não é, que caminham falando das questões dos preconceitos, estereótipos da sociedade, mas quando se confrontam com um casal branco, eles começam a agir de acordo com esses estereótipos sociais e com as expressões, no fundo, incorporando aquela imagem que a sociedade lhes devolve deles, não é? Como sendo menos valorizados socialmente, e isso acontece também na nossa sociedade. Right. So in fact what happened there was they acted according to stereotype, which proves us that communication is not about language in the first place, but intriguing ways of encoding and decoding, which in fact ultimately ends up in stating that communication is performative and not referential. Portanto, a comunicação não é muito pouco sobre a linguagem, mas mais sobre os códigos e, no fundo, os símbolos que elas representam e aquilo que nós somos capazes de interpretar, de descodificar, e, portanto, é mais performativa, como ele diz, do que referencial. Portanto, não nos basta dominar, de facto, esse código para estabelecermos um nível de comunicação que seja, às vezes, entendível por ambas as partes. But what else could it be? Since if we study the culture onion, as seen by Geert Hofstede, you may know this is a Dutch intercultural scholar who Dutch okay. intercultural scholar who made up this culture onion to show that there are visible layers of culture and more invisible layers of culture. Now, invisibility, it can really be coined with difficulty. So linguistically, they are more, inconceivable. They cannot be coined as easily. So mostly these abstract values come to the surface, in symbols, ideas of heroes or rituals. So you see, and that also strengthens this point that communications got to be performative rather than referential. Portanto, ele apresenta aqui o modelo de Geert Hofstede, que é um académico holandês que representa estas questões da comunicação intercultural através da imagem de uma cebola, não é? De várias camadas. No interior estarão aquelas partes mais escondidas que por vezes emergem, mas através dos rituais, dos heróis, daquelas culturas, dos símbolos, e portanto é importante perceber os valores culturais precisamente através destas práticas que se podem comunicar com o outro. It also reveals to us the idea of culture, that it's more impalpable than material, or at least the material side of culture or material, artifacts and whatever that we may call cultural institutions, even monuments, cultural artifacts, whatever, we can say, manifestations of some abstract realm, a cultural core, you might say. What was the word that you say? It's not so much the material, it was immaterial. Immaterial, ok. So, portanto, de facto, para nos entendermos melhor nesta área da comunicação, de facto, muita da cultura a que nós temos acesso dos outros é muito através dos artefactos, daquilo que constroem nas artes, no artesanato, nos edifícios, nas instituições, mas muito do que é importante conhecer parte precisamente de bens que são imateriais, não é? Nós hoje falamos de bens imateriais, o nosso fado, I was giving the example of fado as a material legacy, and will be the Alentejo way of singing, maybe by the end of this year will be also promoted to immaterial. Portanto, há de facto a um nível imaterial e profundo que é preciso entendermos, não é?